preparado para se emocionar? Porque o negócio aqui agora vai ser de chorar, gente. Isso daqui não é um negócio, isso aqui é uma missão de vida. A gente está falando de ecoterapia. É um método terapêutico que utiliza cavalos numa abordagem interdisciplinar. Um monte de áreas misturadas, tipo saúde, educação, equitação, terapia mesmo, psicologia. Tudo isso para fazer o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas que têm deficiências. Ah, gente, coisa mais linda! Em 2018 foi criado o Centro Hípico e Ecoterápico Cris César. Ela é a musa, mas o marido dela é quem está aqui com a gente hoje para falar desse acompanhamento que eles fazem, tanto para o praticante quanto para a família. O Júlio César, que está aqui com a gente, também é o criador desse projeto, junto com a Cris. Boa noite, Júlio. Obrigada por ter vindo. Boa noite. Explica pra gente como que é a ecoterapia. Vamos começar para quem está em casa e nunca ouviu falar nessa terapia. Ecoterapia, Maria Paula, é um tratamento, antes de mais nada. Ecoterapia eu costumo falar que é saúde, né? Saúde, mas que usa um instrumento muito, muito especial. Instrumento esse que é o cavalo. É o cavalo, incrível. Então a gente coloca esse cavalo, que ele tem um movimento tridimensional, né? Isso, a física aí nos explica isso. Coloca a pessoa com deficiência sobre esse cavalo e é acompanhado de um terapeuta e vários terapeutas. Nós podemos trabalhar com fisioterapia, que é o carro-chefe, com a própria psicologia, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia ali do lado. Estimula por todos os lados, né? E um componente principal é o sair do consultório clássico, é o sair daquele consultório frio, né? As quatro paredes, o jaleco branco, e você está ali com uma quantidade de estímulos inimagináveis. Descreve para mim, então, esse consultório, esse mega consultório ao ar livre. O nosso consultório, por exemplo, Maria, nosso consultório tem nada mais, nada menos do que 20 mil metros quadrados. São 2 hectares. Sensacional. Então, nesses 2 hectares, nós trabalhamos aí as várias fases, né, de pisos. Então, a ecoterapia precisa de pisos. Então, uma hora está na areia, uma hora está no concreto, uma hora está passeando pela grama. E o principal, natureza, que é o segredo. Isso. Então, a natureza o cheiro, o vento na cara, né? Isso. O cavalo sentiu. O vento, o cavalo, o pelo. Ai, que coisa e linda. o cavalo é algo mágico. Eu sou suspeito de falar. Eu também sou porque o cavalo é algo mágico. E ele tem um negócio interessante, Maria. Ele entende quando tem uma criança com deficiência sobre o cavalo. Coisa linda. Se eu colocar você sobre o cavalo, ele vai entender. Não, aqui está de boa. Eu vou aprontar, vou fazer uma gracinha. Agora, imagina uma criança, por exemplo, um autista que está ali, né, numa função de gritaria, está ali batendo e o cavalo fica ali imóvel. Eu fico impressionada, porque ele fica imóvel. A nossa reação leiga do lado de cá é pensar, gente, é perigoso. Sim, o cavalo pode pular, a criança não tem como se segurar. Mas é algo mágico que acontece. É claro que a gente não pega qualquer cavalo, Maria. Tem um cavalo, ele é todo preparado, ele é dessensibilizado. Né? A Cris, por exemplo, quando vai escolher, é a Cris que escolhe esses cavalos, porque a terapia, o carro-chefe é ela. A Cris é psicóloga? A Cris é psicóloga. A formação dela é psicóloga, tem os cursos de ecoterapia e eu fico na função, né, administrativa. Eu sou engenheiro de formação e eu entrei nesse meio por causa da Cris. Não entendia nada de cavalo. Eu entendia da área agrícola, que eu também sou engenheiro agrícola, sou engenheiro civil, mas eu entendia da área agrícola e criava gado. Então não tinha nada a ver de cavalo, não sabia nem para onde que ia o cavalo. Mas eu já vi que você tem aquele olhar do empreendedor. Você é um businessman, né? Você falou, peraí, isso aqui pode dar certo. E agora, vendo por esse lado, me conta qual é a estrutura que precisa para abrir um negócio desse. Deve ser mega, o negócio... Não, porque aí vem a história. A ecoterapia, ela tem uma base toda social. Claro. Ela começa sempre no social. E não foi diferente na Cris César. Então, há 6 anos atrás, nós começamos no social. Eu, por ser da área de engenharia, tinha conhecimento com vários empresários. Esses empresários começaram a patrocinar uma vaga de ecoterapia. Entendi. Só que qual foi a nossa visão, diferente da visão de outras organizações? Não que estejam erradas, isso é comum. Eles ficam dependentes desse social. Então, com aquele dinheiro que a gente recebia, a gente foi montando a estrutura, foi crescendo e foi visando o seguinte: uma hora essa doação para, Maria.
E quando ela para essa doação... Aí você já está pronto para voar. Você já está pronto, diferente de outros, né, que ficam sempre doando e pedindo, uma coisa que vai saturar. E aí que está o problema. Quando satura, mas isso é muito triste para qualquer negócio. Hoje vocês já estão independentes? Nós somos totalmente independentes. E somos ainda independentes de uma questão chamada governo. Nós somos um centro, nós somos uma clínica, nós pagamos imposto como qualquer clínica. Incrível. Nossa clínica é uma clínica de psicologia, nós temos CRP, KNAS, né, certificação, porque eu sempre coloquei na cabeça que ecoterapia é saúde. E se uma ecoterapia é saúde, ela tem que ser tratada como se fosse, estou chegando no hospital. Estou chegando no atendimento de um médico, estou chegando no atendimento, né, terapêutico. Não, e além da beleza que é você ver uma criança com uma síndrome... Não, ou com... isso é mágico. Isso é mágico. Isso é mágico, milagre. isso é mágico. É milagre. Eu costumo falar que, é claro, é um negócio. Esse negócio, né, tem que ter aí a questão financeira, tem que se manter. Nós pagamos, como eu falei, nós pagamos imposto, nós temos funcionários, nós temos aí a questão do cavalo. O cavalo não é algo barato, né? Para quem conhece cavalo, manter um cavalo não é barato. São muitos os desafios. Qual é o maior desafio de todos? Nosso maior desafio hoje é o seguinte: primeiro, terapeuta que gosta dessa terapia. Eu digo o seguinte: não é pegar qualquer fisioterapeuta, Maria, e colocar do lado do cavalo. Primeiro, ela tem que amar cavalo. Ela tem que sentir, ela tem que gostar de poeira. Ela, porque a maioria é mulher? É, a maioria é mulher. Sabia, gente. A maioria é mulher. Para ter essa sensibilidade toda, Isso, de a maioria lidar é com o mulher. bicho e ainda querer Isso. cuidar das crianças. Isso. Coisa linda. Então, ela tem que gostar disso, né? O profissional tem que gostar disso. Então, não adianta chegar com um terapeuta ou uma terapeuta, ela com um jalequinho branco, com um sapatinho, que ela não vai se adaptar. Primeiro é botina. Botina, é calça jeans, é poeira, é chuva, é sol, é estímulo, é pelo de animal, é gostar. E o principal, gostar do que faz. E por que será que isso dá tão certo no estímulo de crianças com deficiências, com paralisia cerebral? Por quê? O que você acha? Qual é a mágica que acontece? Eu acho que é o ali? seguinte: todas as crianças, por exemplo, que chegam lá, Maria, elas chegam com vários tratamentos. Tem criança que ela trabalha mais do que nós dois. Tem criança que trabalha 44 horas por semana. Tratamento sucessivo, e vai para isso, e vai para essa, vai para aquela outra. E uma hora essa criança satura. Eu costumo falar isso direto para os pais. Entendi. Existe uma saturação da quantidade de tratamento, cada criança tem o seu time. Eu entendo, mas eu também entendo o lado dos pais que querem fazer alguma coisa para estimular principalmente aquela criança. Aqueles que têm o primeiro, né, a primeira chegada, que recebe aquilo. Porque é e a Cris susto, costuma claro. falar muito, a Cris costuma usar até um termo mais forte. Os pais estão em luto. Claro. É um luto. Claro, É com um certeza. luto, é um luto Porque é um baque, E aí ele quer resolver aquilo, então eles saem colocando aquele mundo de terapia. E aí o que acontece? Às vezes, e a maioria das vezes é assim, porque é um conjunto. Sobrecarrega a Ecoterapia não é um milagre sozinho. Claro. É um conjunto de terapias. Mas eu já tive o prazer de estar guiando um cavalo, né, que eu não faço terapia, mas às vezes eu tenho que quebrar o galho. Como profissional, faltou o guia. Aí quem vai o Júlio nesse guia. Não tem problema. Vou lá puxando o cavalo indo. E aí, Maria, aconteceu algo inédito, cara. Conta. A criança estava lá, né, posso até falar que os pais adoram essa história, a Ana Júlia estava lá e eu comecei, né, eu fui dar um de terapeuta, peraí, deixa eu começar aquela história e comecei. Qual O é o sapo caso da Ana não lava Júlia? o pé, O que é a Ana autista. Tá. O sapo não lava o pé, daqui a pouco ela, o sapo não lava o pé. Todo mundo parou. Caramba, coisa linda. Aí parou, todo mundo parou, ficou olhando ali, o pai ficou assim, o pai que estava levando nesse dia, não era a mãe, né? O pai ficou olhando, peraí, aí eu disse, vou testar de novo. O sapo não lava o pé. Isso aí. Eu me Isso arrepiei aí, só todo. abrindo um parêntese para a pessoa que está em casa, autista é aquela pessoa que não se relaciona. É como se tivesse um bloqueio e ela não se relaciona. Você conversa com ela, ela não olha para você. Você pergunta para ela, ela não te responde. Aí ele começa a cantar e ela entra no sapo lavando o pé. Então ela tinha um problema, ela não falava ainda, não tinha isso. E foi esse momento mágico. Só que aí as pessoas acham, não foi por causa não foi ecoterapia. Foi um conjunto. Tudo,
E tivemos a sorte que naquele estímulo ela conseguiu, né, em cima do cavalo, que foi algo mágico. E aí eu costumo falar, né, nós temos diversas especialidades, perdão, diversas crianças, não, diversas crianças são atendidas, né, com diversos diagnósticos. Diagnósticos. Né? Nesse caso, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, né, os próprios autistas, né, e vai seguindo. Mas também tem um foco para os adultos, né? Eu tenho idosos que sofreram AVC, tenho idosos que tiveram acidentes e ficaram paraplégicos. Né? Então, é um mundo muito interessante. Eu costumo falar, é uma missão. E dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Imagino. A gente tem, como você falou, o nosso problema primeiro é o terapeuta gostar disso, e o segundo, os funcionários. Que o funcionário também tem que gostar de cavalo. Claro. Né? É um pessoal, né, que hoje é uma geração mais nova. Isso nos preocupa muito, porque de manhã você faz um acerto, Maria, e de tarde esse acerto não existe mais. Então acabou aquela época, né? Nós somos quase da mesma geração, que o objetivo era uma carteira de trabalho assinada, a coisa mais linda, e seu pai falava, não pode sujar a sua carteira, Maria Paula. Cuidado na sua carteira, não suje ela. O que era sujar ela? O camarada escolheu e um mês depois você está fora. Claro. Um mês depois você estava fora. Hoje não, Maria. Eu combino, eu tenho funcionários, né? Não vou falar outro nome, mas pessoas que chegam lá, trabalham de manhã, à tarde, no outro dia, some. Não, porque além de tudo é muita responsabilidade, né? Sim. É muita responsa trabalhar ali. Infelizmente, a gente já está acabando o tempo, eu queria conversar com você a noite inteira. Mas eu queria só que você... Ele me falou uma coisa quando a gente estava se conhecendo que me arrepiou, que é essa coisa dos seus amigos chegarem e falar, não, meu filho, conta essa história pra gente finalizar. Como eu sou da engenharia, já trabalho na engenharia, alguns colegas de engenharia, e sempre aquela situação de trabalho, né? O pai chegando, reclamando do filho, que o meu filho me dá trabalho, aquela situação toda. Muitas vezes eu pego um colega desse, do trabalho, levo, e vamos ficar lá uma tarde comigo. Vamos ver o que realmente é um filho, né? Que você tem uma missão. E às vezes o pai se enaltece, tem alegria de uma criança que fica 1 minuto, 2 minutos com o pescocinho em pé. Então essa missão, Maria, é algo extraordinário. E aí o camarada fala, meu filho dá problema, seu filho dá problema, você tem certeza que seu filho está dando problema? Não, seu filho não dá problema não, meu amigo. Abra a sua visão, né? Veja isso. Eu queria ficar de pé para te aplaudir. Não, que isso? Porque isso daqui não é só um negócio e não é só uma missão. Isso daí é uma inspiração. É isso, a gente que cria filho, às vezes a gente se estressa. Ai, meu filho, ai, que problema. Não. Deitou sujo na cama. Outro dia eu fiquei, ele chegou do futebol e deitou na roupa de cama. Imagina, isso não é trabalho nenhum, isso é criança, é um adolescente que ainda não se tocou. Né? Mas a gente dá valor para os filhos saudáveis que a gente tem e dá valor também para as dificuldades. E como que a gente pode superar? E esses pais que estão superando, e essas pessoas, que nem o Júlio César e a Cris, e toda a equipe deles que estão aí trabalhando duro, enfrentando um monte de dificuldade. Obrigada. É isso. Obrigada. Não só por ter vindo dar a entrevista, mas principalmente por estar aí dedicado, fazendo isso que você está fazendo. Manda um beijo para a Cris, eu quero ir lá conhecer. Vamos lá, já está aberta lá. Infelizmente eu tenho que acabar aqui, porque programa ao vivo é assim, a gente tem que acabar. Amanhã eu estou de volta, me encontro amanhã às 8h30 e vamos ficar com essa ideia na cabeça, gente. Vamos ver o que botar pingos nos is, pesar as coisas e dar muito valor para a vida que a gente tem. Boa noite.